Olá, gente, tudo bem? Bom, eu vou hoje fazer alguns exercícios aí com vocês, alguns exemplos de exercício de queda livre e lançamento vertical para cima, tá? Dando sequência aí ao nosso último slide, tá? Para vocês terem uma ideia melhor aí de como aplicar, não é, aquelas equações do movimento uniformemente variado em situações de queda livre e lançamento vertical. Então, são alguns exemplos aí para vocês serem aí registrados e facilitar um pouquinho aí na hora de fazer os exercícios também. Tudo bem? Vocês acompanhem aí, se quiserem aí depois registrar no caderno as observações aí necessárias, ok? Então, vamos lá para o primeiro exercício, o primeiro slide aqui, ó. São exercícios que eu peguei aí como modelo. Bom, gente, ó, no primeiro exercício aqui, ó, ele é importante quando você vai trabalhar questões, não só nesse tema, né, mas qualquer exercício aí, a leitura, que a interpretação, importantíssimo aí, né, você sempre, né, trabalhar a questão lá, fazer aquele esquema chamado esquema de dados, porque você vai identificando aí as informações que tem no exercício, não é? E fica muito mais simples depois pensar na fórmula que a gente deve trabalhar. Tá? Então, observe comigo aqui, né, os dados, né, para que a gente possa já ir facilitando um pouquinho aí, né, a questão aí do exercício. Ó. Ele diz assim, que uma esfera lançada verticalmente para cima, com velocidade inicial de 20 metros por segundo, sabendo que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, ele quer saber qual a altura máxima que a bola atinge. Quer dizer, é uma pergunta aí que é bastante comum, né? Ela é bastante comum aí saber aí qual é a altura máxima que esse objeto atinge. Então, o que acontece? Como eu disse, né? Ó, observar as informações que ele dá. Por exemplo, uma esfera lançada verticalmente para cima com velocidade inicial, ele já até dá uma dica aqui também, né? De 20 metros por segundo. Quer dizer, nós temos duas velocidades, né? Nós temos a velocidade inicial e a velocidade final. Quer dizer, inicialmente, 20 metros por segundo. Tá? Então, nós temos essa situação, velocidade inicial, embaixo, ó, VO, não é? 20 metros por segundo. Ok? Se ele atinge a altura máxima, o que acontece, gente? Na altura máxima, pensando em velocidade, nós temos que lembrar, isso é importante nos exercícios, né? Quando ele fala em altura máxima, a velocidade final vai ser quanto? Vai ser zero, né? Por quê? Porque ele vai ser lançado para cima, imagine a situação prática, né? Ele vai ser lançado para cima, vai diminuindo aí a sua velocidade, por quê? Porque é um movimento retardado, não é? E a hora que atinge a altura máxima, velocidade final, tá aqui, ó, é igual a zero. Então, quer dizer, eu tenho as duas informações de velocidade, certo? E também ele informa aqui o valor de G. Às vezes ele vai informar, às vezes não, tá? Mas mesmo não informando, a gente já sabe que o valor da gravidade, o módulo aí seria de 10 metros por segundo ao quadrado. Qual que é o detalhe, né, gente? Que eu comentei com vocês aí no último slide. Como é um exercício de lançamento vertical para cima, qual que é a dica aí, né? O detalhe que a gente conversou. Como é lançamento vertical para cima, trata-se de um movimento retardado, lembram? E por ser um movimento retardado, nós temos que trabalhar os sinais aí, né, da velocidade e da aceleração. Né? Os sinais da velocidade e da aceleração eles têm que ser diferentes.
Então, como aqui a gente já adotou uma velocidade positiva, obrigatoriamente o valor da gravidade, na hora de jogar na equação, ela vai ter que ser negativa. Por quê? Porque é um movimento retardado. O lançamento vertical para cima sempre é um movimento retardado. Certo? Então, esses são os detalhes aí. Ó, tem as duas velocidades e o valor da gravidade. E a gente já sabe agora que ela vai ser negativa. E aí quer saber a altura máxima. Então, é nesse ponto que a gente tem que observar. Ó, tá? Você tem essas informações e você tem disponível lá 3 equações do movimento uniformemente variado. Equação da velocidade, equação horária do espaço e a equação de Torricelli. Tem exercícios que tem mais de um caminho para resolver? Tem. Tá? Às vezes você vai fazer duas contas, 2 cálculos para chegar no resultado. Ou, às vezes, você vai fazer um só, dependendo ali da fórmula que você vai fazer a resolução. Né? Ele optou aqui fazer uma forma mais rápida, né? Um cálculo só, porque como eu já tenho aqui as duas velocidades e quero saber a altura, quer dizer, não preciso saber do tempo, quanto tempo demora para chegar na altura máxima ou coisa nesse sentido, nós temos aqui, né, essa opção da equação de Torricelli. V quadrado, inicial, velocidade inicial ao quadrado. Aqui, ó, ele já colocou um sinal negativo, tá, gente? Mas esse sinal negativo aqui vai depender, né? Vai depender do exercício. Se for queda livre, seria positivo. Mas tudo bem, aqui é um lançamento vertical, né? Então ele já considerou aí o valor de G como negativo. Vocês observam aqui. 2 vezes a gravidade vezes a altura. Né? Lá no movimento uniformemente variado, a gente usava o ΔS. Podemos aqui considerar como H, que é a mesma coisa que a altura aí, né, que ele vai atingir. Aí, fazendo aqui a substituição, né, o próximo passo é a substituição. Nós temos aí a velocidade final 0, velocidade inicial 20, observe sempre ao quadrado, né, nessa equação. 2 vezes o valor de G, que é 10, vezes a altura. E aí, isolando o H, né, gente, nós encontramos aí o valor de 20 metros, a altura que esse objeto vai atingir, a altura máxima aí, né, que ele vai atingir. Então, nós temos aqui, né, um exercício, né, que trabalha, né, com uma situação bastante comum de lançamento vertical para cima. Tá? Então, os passos que nós devemos seguir sempre são esses, né, gente? Primeiro, fazer o esquema de dados. Segundo, verificar qual a equação que é possível fazer a resolução. Terceiro, fazer a substituição dos dados corretamente aí, com sinais, né, inclusive. E, por último, aí, a resolução, parte matemática aí, que é para ser feita. Certo, gente? Então, 20 metros, alternativa D. Ok? Bom, aqui agora, ó, nós temos aqui um outro exercício, mais para pensar naquelas informações, né, que a gente comentou também, né, sobre lançamento vertical. E só para relembrar, né, algumas informações. Ó, veja aí. Um objeto lançado verticalmente para cima, a partir do solo, e ao atingir a sua altura máxima, é um exercício bem parecido aí com o primeiro, né? A situação é bem parecida. Inicia o movimento de queda livre. Quer dizer, ele atinge a altura máxima e depois começa, né, o movimento de queda livre. Sobre o movimento executado pelo objeto, olha aí, ó, é incorreto afirmar que, então quer dizer, ele quer saber aqui das frases, né? Qual frase está errada. Quer dizer que 4 aqui estão corretas e uma está errada.
Então, é incorreto afirmar que, então, gente, movimento aí, né, lançamento vertical para cima, chega na altura máxima, começa a realizar um movimento de queda livre. Bastante comum aí. Então, incorreto afirmar que, vamos ver lá, ó, a aceleração durante a subida é negativa? Acabamos de ver aqui, né? Aproveitar aqui a resolução, ó. Acabamos de ver aqui no exercício, ó, como é uma situação de lançamento vertical para cima, adotamos sim o valor de G como negativo, tá? Para que caracterize um movimento aí retardado, junto com a velocidade positiva. O tempo na subida é maior do que na queda, né, gente? Sobre o tempo, né? O tempo de subida, o tempo de descida. O que acontece? Que nós conversamos a respeito disso. Né? Se for considerado aí, né, a resistência do ar desprezível, né, o que vai acontecer? Teoricamente, o tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida. Outro detalhe também que eu lembro que eu comentei, a velocidade de lançamento vai ser a velocidade final que ele chega ao solo depois. Então, isso aqui está errado, né, gente? Ó, o tempo na subida é maior que na queda? Não. Né? O tempo de subida vai ser igual, né? Vai ser igual ao tempo de descida ou tempo de queda. Então, essa frase, né, gente, ela está errada. A alternativa aí, né, que seria a alternativa B. A que está incorreta, né, seria a alternativa B. Mas aqui eu vou ler rapidinho as outras, ó. No momento em que o corpo atinge a altura máxima, a sua velocidade é igual a zero. Não é? Ó? Vimos aqui também, ó, no exercício, a velocidade final, altura máxima, zero. O objeto demora o mesmo tempo na subida e na descida. Sim, correto. A aceleração do corpo durante a queda é positiva. Da mesma maneira que na subida a aceleração é negativa, na queda ela é positiva. Então, a única que está incorreta, né, gente, seria aí a alternativa B. Ok? Então, vamos para o próximo exemplo aqui. Ó. Mais uma aí que tem alternativas para a gente pensar. Ó. Vamos lá. Duas bolas A e B, sendo de massa de A igual ao dobro da massa de B, massas diferentes, são lançadas verticalmente para cima, a partir de um mesmo plano horizontal, com velocidades iniciais. Desprezando a resistência do ar que pode oferecer, podemos afirmar que... Então, gente, são dois objetos, duas bolas aí com massas diferentes, uma tem o dobro da outra, lançados para cima a partir do mesmo ponto, com velocidades iniciais. Tá? Então, quer dizer, elas foram lançadas ali no mesmo ponto ali, porém tem massas, né, diferentes. Então, olha o que ele coloca aqui, ó. Letra A. O tempo gasto na subida pela bola A é maior que o tempo gasto pela bola B, também na subida. Então, o que acontece? Ele está induzindo aqui, né, a gente pensar o seguinte, está induzindo como as massas, né, elas são diferentes, tá dizendo que a massa de A é maior que a massa de B, é o dobro, né, em relação à massa de B, ele está informando aqui que o tempo de subida de A vai ser maior. Como ele tem uma massa maior, ele vai demorar mais tempo para subir. É isso que ele está informando aqui. Só que a gente também já conversou, né, a respeito disso, não é? Que lembram daquela situação lá da pluma e da moeda? Tinham massas bem diferentes, né? Muito diferentes ali. E aí o que acontece naquele experimento quando se coloca aqueles objetos no vácuo? Lembram? O tempo ali, na verdade,
ele, no caso de queda, né, que foi feito o experimento, ele é igual. Se for abandonado no mesmo ponto, dois objetos, mesmo com massas diferentes, sem a resistência do ar, eles vão chegar ao solo no mesmo tempo. Tá? Por quê? Porque a gravidade para todos esses objetos é a mesma. A aceleração da gravidade é a mesma, independente das massas. Então, da mesma forma que eles vão demorar o mesmo tempo para descer, chegar ao solo, vai também demorar o mesmo tempo para subir, independente das massas. Tá, gente? Então, esse é o detalhe aqui, tá? Então, tá errado, né? Estou dizendo que uma demora mais que a outra. Ó. A bola A atinge a altura menor que a B, está errado, né? Porque da mesma maneira que eles vão demorar o mesmo tempo para chegar à altura máxima aí, vão também chegar à mesma altura, tá? Independente, repetindo, né? Independente aí das massas serem diferentes, porque a aceleração dos objetos é a mesma. A bola B volta ao ponto de partida num tempo menor que a de A? Não, isso é igual. As duas bolas atingem a mesma altura? Isso. Acabei de falar, né? Elas vão atingir aí a mesma altura, e porque como a aceleração da gravidade é a mesma, partiram do mesmo ponto, então, com a mesma velocidade, então nós temos aí alturas iguais para esses objetos. A alternativa correta aí, né, seria a letra D. E os tempos que as bolas gastam durante a subida são maiores que na descida. Não, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, gente, mais uma aí, né? Questão para pensar naquela situação aí de queda livre e lançamento. Aí a quarta questão é uma questão bem curtinha também, bem objetiva. Ó. Um garoto na sacada do seu apartamento, está a 20 metros de altura, deixa cair um biscoito quando tem a ideia de medir o tempo de queda desse biscoito. Então, tá lá, né? Tá lá, foi abandonado um certo objeto, está a 20 metros de altura, queda livre. Sempre quando fala abandonado, né, gente? Uma dica aqui também, né? Quando ele diz que foi abandonado, deixa cair, alguma coisa nesse sentido, sempre, né, lembrar que a velocidade inicial é quanto? Zero, né? Se ele foi abandonado, então supõe-se que a velocidade inicial deste movimento é zero. E aí a pergunta, ó, desprezando a resistência do ar, tá? Isso é importante, né? Porque a gente pode utilizar as fórmulas aí do MOVE, adotando gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, determine o tempo gasto pelo corpo para chegar ao solo. Então, quais são os dados aqui, né, gente? Aqui ele já fez a equação e a substituição, mas né, quais são os valores, quais são as informações que eu tenho aqui? Primeiro, né, velocidade inicial, zero, porque ele foi abandonado. Não é isso? Segundo, qual a segunda informação que ele dá aqui? A altura que ele foi abandonado, né? 20 metros. Então, essa altura aqui, que naquela primeiro exemplo aí que a gente viu agora, é aquele H, podemos chamar também de H, não é? Por que não, né? Seria a altura aí de 20 metros. Não tem problema, a gente poderia pôr aí a altura de 20 metros. O que mais? E a gravidade. Né? Basicamente, o que ele deu aqui foi só isso. Foi a informação aí que ele partiu do repouso e a altura de 20 metros. Então, com essas informações, ele quer saber o tempo gasto. Então, gente, tá aí, né? O tempo gasto, eu tenho que pensar em uma equação que tem tempo, né? Uma equação horária. Tá? Então, quer dizer, Torricelli
já não daria certo, porque a Torricelli é a única equação que não tem tempo. Né? Eu tenho a equação horária da velocidade e a equação horária do espaço. Ah, mas dá para usar da velocidade? Para você usar a equação da velocidade aqui, eu vou ter duas informações, duas incógnitas aí, né? Eu não tenho nem a velocidade final que ele chega ao solo, não tenho isso, ele não pergunta também, e eu também não tenho tempo, tá? Que seria aí a pergunta, né, da questão. Então é isso, ó, não dá, a equação da velocidade, né, não daria muito certo aqui. Então qual é a opção? A equação horária do espaço, ou a fórmula do sorvetão. Tá? Na verdade, eu colocaria, né, de repente aqui, ó, no lugar de S igual a SO mais VOT mais meia gravidade tempo ao quadrado, de repente a gente pode pôr aqui, ó, como H, né? H igual, né, ó, a VOT, ó, VOT mais meia gravidade vezes tempo ao quadrado. Por quê? Esse ΔS, né, que seria S menos SO, o ΔS, a gente pode, né, com exercícios de queda livre ou lançamento, a gente pode considerar como H. Eu acho que é mais simples aí. Né? Então, H é igual a VOT mais meia gravidade tempo ao quadrado. Quer dizer, é uma situação aqui, ó, que facilita um pouquinho. E aí, essa altura que ele foi abandonado, 20 metros. Beleza. A velocidade inicial é zero, né, gente? É zero. Por que é zero? Porque ele partiu do repouso, né? Ele foi abandonado. Então, ele substituiu aqui, ó, zero vezes t mais meia gravidade vezes tempo ao quadrado. Tá? Então, foi a opção, né, a forma aqui que foi feito o exercício. E fazendo aí a matemática, né, fazendo a substituição e a matemática, chegamos aí, né, no finalzinho aqui, ó, t quadrado igual a 4, raiz quadrada de 4 é igual a 2. Ok? Então, o tempo aí, né, que ele vai demorar para chegar aí ao solo seria de 2 segundos apenas. E isso desprezando a resistência do ar. E o último exemplo aqui, gente, que eu deixei, né, nessa questão, nessa página aqui, ó, abandonando um corpo do alto de uma montanha de altura H, este corpo levará 9 segundos para atingir o solo. Considerando a gravidade 10, calcule a altura da montanha. Então, o que ele fez aqui? Na verdade, ele fez uma situação muito parecida com esse exemplo anterior, não é? Mas aqui ele pergunta sobre a altura. Ele deu tempo, né? E pergunta aí sobre a altura. Então, de repente, você fala assim, então eu vou usar a mesma fórmula. Né? Eu vou substituir aqui, né, na verdade, esse tempo. Tenho aqui, no caso, aí, a velocidade inicial, né, que mais uma vez aí ele foi abandonado, velocidade inicial aí zero, e eu consigo, de fato, achar o valor de H. Né? Então, quer dizer, usando esta equação, substituindo aí, ó, o T, que é o tempo aqui, né, por 9 segundos, eu consigo, então, determinar o H. Dá para usar essa mesma fórmula e aí calcular o H. Né? Nesse exercício, a gente usou para calcular o tempo. Ele tinha dado a altura e calculamos o tempo. E esse, né, basicamente, uma questão, a situação bem parecida, mas aí ele pede para calcular a altura da montanha. Mas notem aqui, ó, que na resolução, ele optou fazer, né, gente? Por isso que eu falei para vocês, existem aí formas diferentes, né?
ele optou aqui fazer o seguinte, ele calculou a velocidade final que esse objeto atinge o solo, mas por quê? É uma opção, né? É uma opção que dá para ser feita sim. Tá? Dá para utilizar aí a fórmula da velocidade final, por quê? Porque eu sei que ele demorou 9 segundos para chegar. Então, ó, VO mais GT, zero, velocidade inicial zero, gravidade 10, tempo 9 segundos. Então, ele chega ao solo com uma velocidade de 90 metros por segundo. Tá? Mas e a altura? A altura, depois que encontramos o valor da velocidade, né, ele usou a equação de Torricelli. Tá? Ele isolou H na equação de Torricelli e acabou, então, calculando essa altura. Particularmente, eu não faria, tá? Com esse procedimento, porque são dois cálculos aí, na verdade, não pede para calcular a velocidade. Não teria essa necessidade aqui. Mas eu deixei isso aqui para vocês realmente verem que é possível, né, trabalhar, a maioria dos exercícios terem mais de um caminho para resolver. Tá? Então, eu particularmente faria de que maneira? Né? Usaria a mesma fórmula, gente. Ó. Usaria essa fórmula aqui, tá? H igual a VOT mais meia gravidade vezes tempo ao quadrado. Tá? Eu faria desta maneira, muito mais simples, né? Com certeza. Tá? Ficaria o quê? Ó? Velocidade inicial, zero. Meia gravidade, 5. Não é? Gravidade é 10, então meia gravidade daria 5. 5 vezes tempo ao quadrado. Qual que é o tempo? É 9. Né? Então, quer dizer, 5 vezes 9 ao quadrado. Pronto. Tá? Daria ali 5 vezes 81. E aí o resultado, ó, também chegaria a 405 metros. Quer dizer, muito mais simples, né? Se a gente optar a fazer usando aí essa equação. Certo, gente? Então, era isso que eu queria estar passando aí hoje para vocês, fechando aí esse assunto, né, de movimento de queda livre e lançamento vertical para cima. Vamos, né, na sequência, depois fazer alguns exercícios do nosso material, tá? Treinar um pouquinho isso daí, e depois nós seguiremos aí o assunto ainda, né, de movimentos, tá bom? Então, bons estudos aí, boa semana aí para todos. Até mais.